A chuva batia insistente nas janelas do Café Primavera, criando uma melodia melancólica que ecoava pelos poucos metros quadrados do estabelecimento. Cecília Monteiro equilibrava uma bandeja pesada enquanto esquivava das cadeiras apertadas entre as mesas, seus pés doendo dentro dos sapatos gastos, que já conheciam cada imperfeição do piso de madeira envernizada. Aos 30 anos, ela havia aprendido que a vida raramente oferecia segundas chances, e quando oferecia, vinha sempre com um preço alto demais para se pagar. Seus cabelos castanhos estavam presos num coque simples, alguns fios rebeldes escapando e emoldurando um rosto que ainda guardava traços da menina sonhadora que um dia fora, antes que a realidade se encarregasse de ensinar lições que nenhuma escola poderia dar. "Mais um cafezinho, seu Antônio?" perguntou ao senhor de cabelos brancos que ocupava a mesa do canto, a mesma todos os dias há 15 anos. "Claro, menina. E como está a Helena? Crescendo que nem bambu essa menina." O sorriso que brotou no rosto de Cecília foi genuíno, do tipo que transformava por completo suas feições cansadas. Helena era sua força, sua razão de levantar todas as manhãs às 5:30, mesmo quando o corpo implorava por mais algumas horas de descanso. "Está na escola, graças a Deus, aprendendo tudo o que pode." A voz carregava um orgulho misturado com preocupação. A escola particular custava mais da metade de seu salário, mas era um investimento no futuro que ela não estava disposta a negociar. Foi quando o sino da porta tocou que seu mundo mudou completamente. O homem que entrou era alto, com ombros largos que preenchiam o terno escuro sob um guarda-chuva ainda pingando. Seus olhos percorreram o ambiente com a precisão de quem estava acostumado a avaliar investimentos, até pousarem em Cecília. Por um momento, ela sentiu um arrepio estranho, como se aquele olhar carregasse memórias que não conseguia acessar completamente. "Boa tarde", disse ele, escolhendo uma mesa próxima à janela. A voz era profunda, educada, carregava sotaque paulistano misturado com algo que ela não conseguia identificar. Cecília aproximou-se com seu sorriso profissional, aquele que havia aperfeiçoado ao longo dos anos servindo mesas. "Boa tarde. O que vai ser?" "Um café preto, sem açúcar." Ele pausou, estudando seu rosto com uma intensidade desconcertante. Você é a Cecília Monteiro, não é?" A bandeja quase escorregou de suas mãos. Eram poucos em São João del Rei que a chamavam pelo nome completo, e menos ainda que pareciam vir de outro mundo como aquele homem. "Sou... A gente se conhece. Bernardo Vasconcelos." Ele estendeu a mão e, quando ela hesitou, acrescentou: "Estudamos juntos no primário, na escola da Dona Carminha. Você sentava na terceira carteira da primeira fila." As memórias voltaram como uma avalanche. Bernardo, o menino magricela de óculos que sempre tirava as melhores notas, filho da família mais rica da cidade. O mesmo que havia partido para São Paulo aos 12 anos e nunca mais voltara. Pelo menos, não até agora. "Bernardo..." O nome saiu como um sussurro. "Nossa, você mudou muito." "Você não." Havia algo na forma como ele disse isso que fez o coração dela acelerar. "Continua igual a menina que dividia o lanche comigo quando eu esquecia o meu." Cecília riu nervosa. "Isso foi há muito tempo. O que te traz de volta a São João del Rei depois de tantos anos?" A expressão dele se endureceu ligeiramente. "Meu avô. Ele partiu na semana passada. Vim para o sepultamento e para resolver algumas questões familiares. Sinto muito." Ela conhecia o velho Vasconcelos, um patriarca respeitado que empregava metade da cidade em suas propriedades. Ele era uma boa pessoa. Era. Bernardo olhou pela janela por um momento, observando a chuva que começava a diminuir. "Cecília, sei que isso vai parecer estranho, mas preciso conversar com você sobre algo importante. Muito importante." Algo no tom dele a fez sentar na cadeira em frente, esquecendo momentaneamente que estava trabalhando. O café estava quase vazio mesmo, apenas seu Antônio lendo o jornal no canto e duas senhoras cochichando sobre os últimos acontecimentos da cidade. "Estou ouvindo." Bernardo inclinou-se para a frente baixando a voz. "Meu avô deixou algumas condições no testamento que complicam as coisas. Para herdar a empresa e as propriedades da família, preciso estar casado em 30 dias. Cecília piscou várias vezes, tentando processar a informação. "E o que isso tem a ver comigo?"
Tudo. Ele pausou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Preciso de uma esposa. E você precisa de estabilidade financeira. Observei você durante a tarde. Vi como trabalha, como trata as pessoas. Você é exatamente o que preciso. A risada que escapou dela foi mais um som de incredulidade do que humor. Você está me pedindo em casamento? Estou propondo um acordo comercial. A correção veio rápida, profissional. Um casamento de conveniência que beneficiaria ambos. Você e sua filha teriam segurança financeira, educação de qualidade, um futuro garantido. Em troca, você me ajudaria a cumprir as exigências do testamento. Cecília levantou-se bruscamente, a cadeira raspando no chão com um ruído áspero. Você está louco se pensa que eu vou me vender por dinheiro. Não se trata de venda, Cecília. É um contrato. Temporário. Após 1 ano, quando as questões legais estiverem resolvidas, cada um seguiria sua vida. Com que direito você vem aqui me fazer essa proposta indecente? A voz dela subiu o suficiente para fazer seu Antônio erguer os olhos do jornal. Bernardo manteve-se calmo, como se lidasse com negociações tensas todos os dias. Com o direito de alguém que sabe que você está lutando para manter a cabeça fora d'água. Vi você contando as moedas quando pagou o café da manhã hoje cedo. Sei que Helena estuda na escola particular porque você abriu mão de tudo para dar a ela uma chance melhor. As palavras atingiram Cecília como um soco no estômago. Era verdade. Cada centavo contava. Cada conta atrasada era um pesadelo que a mantinha acordada durante a madrugada. Você não sabe nada sobre minha vida. Sei mais do que imagina. Ele tirou um cartão do bolso interno do paletó. Sou dono de uma empresa de tecnologia em São Paulo. Tenho condições de oferecer a Helena a melhor educação do país, de garantir que ela tenha todas as oportunidades que merece. Cecília olhou para o cartão dourado, o nome Bernardo Vasconcelos, CEO Vastec Solutions, impresso em letras elegantes. E o que eu ganharia com isso além de ser uma farsa? R$ 200 mil no final do contrato, mais todas as despesas pagas durante o período. O número ecoou em sua mente como um sino. Era mais dinheiro do que ela poderia juntar em 5 anos trabalhando no café. Dinheiro suficiente para comprar uma casa pequena, para garantir a faculdade de Helena, para finalmente respirar sem o peso constante da insegurança financeira. Isso é absurdo, murmurou, mas sua voz havia perdido parte da convicção. Pense na Helena. Pense no futuro que você poderia dar a ela. A menina chegaria em 2 horas da escola, os cabelos desarrumados e o sorriso largo de sempre, perguntando se haviam sobrado pãezinhos do café para o lanche. Cecília fechou os olhos por um momento, imaginando Helena crescendo sem as privações que ela própria havia conhecido, estudando nas melhores escolas, tendo livros novos ao invés dos emprestados da biblioteca municipal. Eu preciso pensar. Claro. Bernardo levantou-se deixando algumas notas sobre a mesa. Muito mais do que custava o café que nem havia tocado. Estou hospedado na pousada da Dona Marina. Você tem até amanhã à tarde. E por que eu? Por que não qualquer outra mulher? Ele parou na porta, a mão no trinco. Porque você é real, Cecília. Em um mundo cheio de pessoas falsas, você é genuína. E por quê? Ele hesitou. Porque sei que posso confiar em você para cumprir um acordo. A porta se fechou atrás dele com um ruído suave, deixando apenas o aroma de seu perfume caro misturado ao cheiro familiar de café e bolo de milho. Cecília ficou parada por longos minutos, olhando para o cartão em suas mãos como se ele fosse explodir a qualquer momento. Esse rapaz parece importante, comentou seu Antônio, dobrando o jornal. É, ela respondeu automaticamente, ainda perdida em pensamentos. E parecia interessado em você, menina. Faz tempo que não vejo alguém olhar para você daquele jeito. Cecília guardou o cartão no bolso do avental e voltou ao trabalho, mas o resto da tarde passou como um borrão de cafés servidos e pratos recolhidos. Sua mente estava em outro lugar, calculando possibilidades, pesando riscos, imaginando cenários. Quando Helena chegou da escola, as bochechas rosadas pelo vento frio da tarde, Cecília sentiu o coração apertar. A menina usava um uniforme remendado em 3 lugares, os sapatos que já eram pequenos demais, a mochila que havia ganhado no Natal anterior
e já mostrava sinais de desgaste. Mamãe, aprendi uma música nova hoje. Quer que eu cante? Claro, meu amor. Helena começou a cantar uma canção sobre o sabiá da mata, sua voz clara e afinada ecoando pelo café quase vazio. Enquanto ouvia, Cecília pensou em todas as aulas de música que a filha poderia ter, em todos os instrumentos que poderia aprender, em todos os sonhos que poderiam se tornar realidade com as portas que o dinheiro era capaz de abrir. Naquela noite, depois de colocar Helena para dormir no quartinho minúsculo que dividiam no fundo do café, Cecília sentou na cama estreita e tirou o cartão do bolso. As palavras de Bernardo ecoavam em sua mente. Pense na Helena. Pense no futuro que você poderia dar a ela. Ela imaginou como seria viver em uma casa grande, com quartos separados, com uma biblioteca cheia de livros para Helena explorar. Imaginou a filha estudando inglês, tocando piano, tendo acesso a um mundo de oportunidades que ela própria nunca havia sequer sonhado. Mas também imaginou a si mesma como uma farsa ambulante, fingindo amar um homem que mal conhecia, representando um papel que poderia destroçar o pouco que restava de sua autenticidade. O vento balançou as cortinas simples da janela, trazendo o aroma da terra molhada e das flores do quintal da vizinha. São João del Rei dormia ao seu redor, pequena e familiar, mas também limitada e sem perspectivas. Cecília olhou para Helena dormindo, uma boneca de pano abraçada contra o peito, e sentiu o peso da responsabilidade como nunca antes. Não era apenas sobre ela. Nunca havia sido apenas sobre ela. Às 3 da manhã, ainda acordada e encarando o teto descascado, ela já sabia qual seria sua resposta. Na manhã seguinte, Cecília acordou antes do alarme. Preparou Helena para a escola com mais cuidado do que o usual, trançou seus cabelos com uma fita azul que havia guardado para ocasiões especiais. Depois de deixar a menina na escola, dirigiu-se diretamente para a pousada da Dona Marina. Bernardo estava na varanda, tomando café e lendo algo em um tablet. Quando a viu se aproximar, ele se levantou, sua expressão cuidadosamente neutra. Bom dia, Cecília. Bom dia. Ela inspirou profundamente, reunindo toda a coragem que conseguiu encontrar. Aceito sua proposta. Ele assentiu lentamente, como se esperasse essa resposta, mas algo em seus olhos sugeriu que havia uma parte dele que não tinha certeza. Há condições, ela continuou. Helena não pode saber que é um acordo. Para ela tem que parecer real. E quando terminar, eu quero que você desapareça completamente de nossas vidas. Sem contato, sem visitas, nada. Entendido. Mais alguma coisa? Cecília olhou para as montanhas que cercavam a cidade, para o horizonte que sempre havia sido seu limite. Quero que Helena tenha as melhores oportunidades possíveis durante esse tempo. Quero que ela acredite que pode ser qualquer coisa que quiser. Isso eu posso garantir. Eles se encararam por um momento, duas pessoas à beira de um acordo que mudaria suas vidas para sempre. Cecília sentiu como se estivesse no alto de um penhasco, pronta para saltar sem saber se havia água no fundo. Então está decidido, disse ela, estendendo a mão. Quando Bernardo a apertou, Cecília sentiu que estava selando não apenas um acordo, mas o fim da vida que conhecia e o começo de algo completamente desconhecido. Por Helena, ela estava disposta a se tornar uma pessoa que nem ela mesma reconhecia. O que ela não podia prever era como esse acordo iria transformar não apenas seu futuro, mas também o homem que estava do outro lado do aperto de mãos. Os 5 dias que se seguiram ao acordo passaram como um furacão silencioso. Cecília sentia-se como uma atriz ensaiando para um papel que nunca havia audicionado, tentando decorar linhas de um roteiro que ainda estava sendo escrito. Bernardo havia retornado a São Paulo para organizar os detalhes, como ele disse, deixando-a com uma lista de tarefas que incluía documentos para o casamento civil, exames médicos obrigatórios e a complexa questão de explicar para Helena por que suas vidas iriam mudar completamente da noite para o dia. Na manhã de quinta-feira, Cecília sentou-se na cama ao lado da filha, que terminava de se vestir para a escola. Helena cantarolava baixinho enquanto amarrava os cadarços do sapato, completamente alheia à tempestade de nervos que agitava sua mãe. Meu amor, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Helena levantou os olhos, sua expressão mudando instantaneamente
para aquela preocupação séria que crianças demonstram quando sentem que algo grande está prestes a acontecer. Eu fiz alguma coisa errada? Não, não. Cecília puxou a filha para seu colo, aspirando o cheiro doce de shampoo infantil em seus cabelos. Lembra do homem que veio no café alguns dias atrás? O Sr. Bernardo? O que parecia com um príncipe. Cecília quase riu da descrição. Havia algo de príncipe encantado em Bernardo, era verdade. Esse mesmo. Bem, nós nos conhecemos quando éramos crianças, como você. E depois de conversarmos bastante, decidimos que gostaríamos de ser uma família. Helena franziu a testa, processando a informação com a seriedade que as crianças reservam para assuntos importantes. Ele vai ser meu papai? A pergunta atingiu Cecília como uma punhalada doce. Helena nunca havia conhecido o pai biológico, que desaparecera antes mesmo dela nascer, mas isso nunca a havia impedido de perguntar sobre ele ou de sonhar com como seria ter uma figura paterna. Sim, meu amor. E nós vamos morar com ele em São Paulo. Os olhos de Helena se arregalaram. Em São Paulo de verdade? Com prédios gigantes e parques enormes? Com prédios gigantes e parques enormes, confirmou Cecília, tentando injetar entusiasmo em sua voz. Quando? No sábado. Eu sei que é muito rápido, mas às vezes as coisas boas da vida acontecem assim, de repente. Helena ficou quieta por um momento, sua mente de 5 anos trabalhando para compreender a magnitude da mudança. Finalmente ela inclinou a cabeça para o lado e perguntou: Posso levar a boneca, Mariazinha? Claro, pode levar tudo o que quiser. E vou continuar indo à escola? Vai, mas será uma escola nova, maior e com mais coisas para aprender. Helena assentiu, aparentemente satisfeita com as respostas. Está bem, mas eu vou sentir saudades da professora Lúcia. Eu também, meu amor. Naquela tarde, depois de buscar Helena na escola, Cecília caminhou pelas ruas de São João del Rei como se as visse pela primeira vez. Cada esquina guardava uma memória, cada rosto conhecido representava um fio da tapeçaria de sua vida que estava prestes a ser desfeita. Parou em frente à casa onde havia crescido, uma construção simples de 3 cômodos que agora abrigava uma família de primos distantes. Suas lembranças de infância eram um misto de alegria e privação, momentos de felicidade familiar intercalados com preocupações financeiras que ela aprendeu a ler nos rostos dos adultos antes mesmo de saber interpretar relógios. Mamãe, por que você está chorando? Cecília tocou o rosto e se surpreendeu ao encontrar lágrimas que não havia percebido derramar. Às vezes choramos quando estamos felizes, meu amor, e quando estamos um pouco assustadas também. Você está assustada da nossa família nova? A pergunta veio com tanta simplicidade que Cecília sentiu o coração apertar. Um pouco. Mudanças grandes sempre assustam, mesmo quando são boas. Helena pegou sua mão, com a confiança absoluta que apenas crianças possuem. Não precisa ter medo, mamãe. Eu vou cuidar de você. Na sexta-feira, Bernardo retornou com um carro grande e brilhante que fez meia cidade parar para observar. Ele trazia documentos organizados em uma pasta de couro e uma determinação eficiente que fazia com que tudo parecesse possível. O casamento civil foi realizado no cartório da cidade, uma cerimônia de 15 minutos com 2 testemunhas que Bernardo havia trazido de São Paulo, funcionários de sua empresa que trataram tudo com discrição profissional. Cecília usava um vestido azul simples que havia comprado no único shopping da região e se sentia como uma atriz em um filme que não entendia completamente o roteiro. Quando o oficial perguntou se ela aceitava Bernardo como esposo, sua voz saiu mais firme do que esperava. Aceito. Helena aplaudiu quando eles assinaram os documentos, achando tudo uma grande aventura. Para ela, aquilo era um conto de fadas se desenrolando em tempo real. Agora você é oficialmente Helena Vasconcelos, disse Bernardo, ajoelhando-se na altura da menina. Como você se sente? Importante, respondeu Helena com seriedade. Vasconcelos é um nome de gente importante. Bernardo sorriu e, pela primeira vez, desde que havia retornado à cidade, Cecília viu algo genuíno em sua expressão. Você sempre foi importante, Helena. Agora o mundo inteiro vai saber disso. A viagem para São Paulo durou 4 horas, com Helena encantada pela paisagem que mudava gradualmente das montanhas mineiras
para o horizonte urbano da metrópole. Ela fez perguntas incessantes sobre os prédios, os carros, a quantidade de pessoas, transformando cada quilômetro em uma aula de geografia urbana. Cecília permaneceu quieta durante a maior parte do trajeto, observando Bernardo dirigir com a mesma competência, controlada com que parecia fazer tudo. Ele respondia às perguntas de Helena com paciência, explicando sobre elevadores, semáforos, shoppings e uma infinidade de coisas que a menina nunca havia visto pessoalmente. Quando finalmente chegaram ao prédio onde Bernardo morava, Cecília sentiu uma vertigem que nada tinha a ver com a altura dos 40 andares que se erguiam diante dela. O porteiro, uniformizado e educado, cumprimentou Bernardo com familiaridade respeitosa antes de olhar curiosamente para ela e Helena. Senhoras Vasconcelos, apresentou Bernardo naturalmente. Minha esposa Cecília e minha filha Helena. As palavras soaram estranhas nos ouvidos de Cecília, mas ela sorriu e cumprimentou o homem, tentando parecer o tipo de pessoa que pertencia àquele mundo de mármores e cristais. O elevador subiu silenciosamente até o 38º andar, onde Bernardo tinha a chave do apartamento que seria o novo lar deles. Quando a porta se abriu, Helena soltou um gritinho de admiração. O apartamento era um duplex com pé direito alto, janelas enormes que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo e uma decoração minimalista em tons de cinza e branco que gritava bom gosto e muito dinheiro. Cada móvel parecia ter sido escolhido por um designer. Cada objeto tinha seu lugar perfeito na composição visual impecável. Nossa, murmurou Helena, girando lentamente para absorver tudo. Isso é maior que a escola inteira. Bernardo riu, um som genuíno que surpreendeu Cecília. Vem, vou mostrar seu quarto. O quarto de Helena ficava no andar de cima, decorado em tons de rosa e lilás, com uma cama que parecia de princesa e uma estante vazia esperando para ser preenchida com livros e brinquedos. Havia uma mesa de estudos posicionada estrategicamente em frente a uma janela, que mostrava o Parque Ibirapuera ao longe. É meu mesmo? Perguntou Helena, tocando a colcha de seda com reverência. É seu mesmo, confirmou Bernardo. E amanhã vamos às compras para você escolher tudo o que quiser para decorar como preferir. Cecília observou a interação entre eles com uma mistura de alívio e ansiedade. Bernardo parecia genuinamente interessado em fazer Helena se sentir bem-vinda, mas ela não conseguia deixar de se perguntar se aquilo fazia parte da encenação ou se havia algo mais profundo ali. Quando Helena correu para explorar o closet, que era maior que o quarto, que ela havia dividido com a mãe em São João del Rei, Bernardo conduziu Cecília para o quarto principal. Seu quarto fica aqui, disse ele, abrindo a porta para revelar uma suíte espaçosa com uma cama king size, uma poltrona de leitura posicionada próxima à janela e um banheiro que mais parecia um spa privativo. E o seu? Perguntou ela. No andar de baixo, no escritório. O sofá lá se transforma em cama. Cecília assentiu, aliviada por não ter que dividir o espaço íntimo com ele. O acordo era claro. Aparências públicas, vidas privadas separadas. Há algumas coisas que precisamos estabelecer, disse Bernardo, fechando a porta atrás deles. Uma funcionária virá amanhã para ajudar com Helena e com a casa. Você não precisa trabalhar, mas se quiser fazer alguma coisa, temos que discutir para que se encaixe na nossa situação. Que tipo de situação? Eventos sociais, jantares de negócios, algumas aparições públicas. Nada muito complicado, mas você precisará de roupas adequadas e algumas aulas de etiqueta. A realidade do que havia aceitado começou a se materializar de forma mais concreta. Ela não seria apenas uma esposa de mentira, seria uma esposa troféu de mentira. Aulas de etiqueta, como se portar em eventos formais, quais garfos usar, como conversar com esposas de executivos. Coisas básicas. Cecília sentiu a irritação subir como uma onda quente. Você quer me transformar em uma boneca bem vestida? Quero te preparar para um mundo que tem regras próprias, regras estúpidas, mas que existem. Antes que ela pudesse responder, a voz de Helena ecoou pelo apartamento. Mamãe, tem uma banheira gigante aqui em cima. Cecília forçou um sorriso. Já vou, meu amor. Quando ela saiu do quarto,
Bernardo ficou parado por um momento, observando a vista da cidade através da janela. Havia algo na postura de Cecília, na forma como ela havia erguido o queixo quando ele mencionou as aulas de etiqueta, que o fez questionar se não havia subestimado a complexidade do que estava propondo. Naquela noite, depois de um jantar de comida japonesa entregue em casa, uma experiência completamente nova para Helena, que achou fascinante comer com pauzinhos, Cecília colocou a filha para dormir em sua nova cama de princesa. "Mamãe, eu gosto da nossa casa nova", disse Helena, abraçando a boneca Mariazinha. "E o papai Bernardo parece legal." "Que bom, meu amor. Ele disse que amanhã vamos comprar livros, muitos livros, para encher toda a estante." Cecília beijou a testa da filha, sentindo uma pontada de gratidão misturada com culpa. Helena merecia tudo aquilo e muito mais, mas o preço que estava pagando por isso a assombrava. "Durma bem, princesa. Você também, mamãe. E não se preocupe, eu acho que vamos ser muito felizes aqui." Cecília desceu as escadas devagar, encontrando Bernardo no escritório, trabalhando em seu laptop. Ele havia trocado o terno por uma camiseta e jeans, e parecia mais jovem, mais próximo do menino que ela havia conhecido na infância. "Helena já dormiu?" "Sim. Ela adorou tudo." "Que bom." Ele fechou o laptop e olhou para ela. "E você? Como está se sentindo?" Cecília sentou-se na poltrona em frente à escrivaninha dele, de repente cansada de uma forma que não tinha nada a ver com o esforço físico. Confusa, agradecida, assustada, tudo ao mesmo tempo. É normal. Mudanças grandes sempre causam isso. Para você também. Bernardo hesitou por um momento antes de responder. Para mim também. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Dois estranhos que haviam decidido dividir uma vida construída sobre uma mentira, tentando entender como aquilo poderia funcionar. As aulas de etiqueta, disse Cecília finalmente. Quando começam? Na próxima semana, se você concordar. Eu concordo. Mas com uma condição. Qual? Quero também me inscrever em algum curso. Algo para mim. Não sei ainda o que, mas algo que me faça sentir como se eu ainda fosse eu mesma. Bernardo assentiu lentamente. Que tal aulas de canto? Lembro que você cantava muito bem quando éramos crianças. A sugestão a pegou de surpresa. Ela não cantava há anos, não desde que a vida havia se tornado pesada demais para a música. Você se lembra disso? Lembro de muita coisa. Você cantava no coral da igreja, e toda vez que havia apresentação você ficava nervosa e esquecia a letra no meio. Cecília riu, uma memória esquecida voltando à superfície, e você sempre sentava na primeira fila para me dar apoio moral. Funcionava? Funcionava. Pela primeira vez desde que havia aceito o acordo, Cecília sentiu que talvez aquilo não fosse apenas sobre fingir ser alguém que ela não era. Talvez fosse também uma chance de redescobrir pedaços de si mesma que havia perdido pelo caminho. Quando finalmente subiu para seu novo quarto, ela se deitou na cama enorme e olhou para o teto alto, tentando processar o dia que havia mudado tudo. Do lado de fora, a cidade de São Paulo pulsava com uma energia que ela ainda não sabia se seria capaz de absorver. Mas ao ouvir o som suave da respiração de Helena no quarto ao lado, e ao pensar na conversa inesperadamente honesta que havia tido com Bernardo, sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Esperança. Talvez aquele acordo pudesse ser mais do que uma transação comercial. Talvez pudesse ser o começo de algo que nenhum dos dois havia planejado. As 2 primeiras semanas em São Paulo passaram como um turbilhão de descobertas e ajustes. Cecília acordava todas as manhãs por alguns segundos, esquecendo onde estava, até que a vista panorâmica da cidade lhe lembrava que sua vida havia mudado completamente. A funcionária que Bernardo havia contratado era uma mulher chamada Aparecida, de 50 e poucos anos, eficiente e discreta. Ela chegava às 7 da manhã, preparava o café da manhã, organizava as roupas de Helena para a escola e cuidava da casa com uma competência silenciosa que impressionava Cecília. "A senhora não precisa se preocupar com nada", disse Aparecida na primeira manhã. "Minha função é facilitar a vida da família." Cecília ainda se sentia estranha sendo chamada de senhora e tendo alguém cuidando de tarefas que sempre havia feito sozinha. Mas, gradualmente, começou a apreciar ter tempo para outras coisas,
especialmente para acompanhar Helena em sua adaptação à nova escola. O Colégio Santa Isabel era uma instituição de elite no bairro dos Jardins, com uniformes impecáveis, salas de aula equipadas com tecnologia de ponta e um parquinho que mais parecia um pequeno resort. No primeiro dia, Helena agarrou a mão de Cecília com força quando viram as outras crianças brincando. "Elas parecem diferentes", murmurou Helena. "Diferentes como? Mais brilhantes." Cecília riu baixinho, entendendo exatamente o que a filha queria dizer. As crianças do colégio tinham uma polimento, uma confiança que vinha de nunca terem duvidado de seu lugar no mundo. "Você também é brilhante, meu amor, apenas de um jeito diferente." A professora de Helena, Patrícia Mendonça, era uma mulher jovem e calorosa, que imediatamente se conectou com a menina. Durante a reunião inicial, ela explicou a Cecília sobre o método pedagógico da escola, que enfatizava a criatividade e o pensamento crítico. "Helena tem uma sensibilidade artística notável", disse a professora após alguns dias. "Você consideraria inscrevê-la em atividades extras? Temos aulas de piano e pintura que acho que ela adoraria." Cecília pensou em todas as vezes que havia negado extras para Helena devido ao custo e sentiu uma pontada de gratidão misturada com tristeza. Claro, tudo que ela quiser. Enquanto Helena se adaptava à nova escola, Cecília começou suas próprias aulas. A professora de etiqueta era uma senhora chamada Virgínia Castilho, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e uma postura que gritava aristocracia. "Postura é tudo, minha querida", disse Virgínia na primeira aula, ajustando os ombros de Cecília. "Uma dama carrega sua dignidade na forma como caminha, como se senta, como segura uma taça de vinho." As lições cobriam desde a forma correta de cumprimentar pessoas importantes até a arte de fazer conversas superficiais, mas elegantes, em eventos sociais. Cecília se sentia como se estivesse aprendendo a falar uma língua estrangeira. "Em um jantar formal", explicou Virgínia, "você nunca deve ser a primeira nem a última a terminar o prato. Observe as outras damas e siga o ritmo. E sobre o que eu deveria conversar? Arte, viagens, educação dos filhos, mas sempre de forma positiva. Nunca política, nunca dinheiro diretamente, nunca problemas pessoais." Cecília absorvia tudo como uma esponja, determinada a não envergonhar Bernardo em público, mas também crescendo cada vez mais consciente de quão artificial aquele mundo poderia ser. As aulas de canto, por outro lado, eram um refúgio. A professora maestrina Isabel Cardoso era uma mulher na casa dos 60, com olhos brilhantes e uma paixão contagiante pela música. "Você tem uma voz naturalmente doce", disse Isabel, após ouvir Cecília cantar algumas notas. "Mas há uma melancolia nela, que precisa ser explorada. A música é sobre verdade emocional, não apenas técnica." Durante essas aulas, Cecília se sentia mais ela mesma do que em qualquer outro momento. Quando cantava, esquecia dos protocolos sociais, das roupas caras, das encenações. Era apenas ela e a música, como havia sido na infância. "Por que parou de cantar?" perguntou Isabel certa tarde. "A vida aconteceu", respondeu Cecília simplesmente. "Não havia tempo para música quando se tem contas para pagar. E agora há tempo?" Cecília pensou na pergunta. "Agora há tempo para muita coisa. Estou tentando descobrir como usar esse tempo." Enquanto isso, ela observava com crescente interesse a relação entre Bernardo e Helena. Ele chegava do trabalho por volta das 7 da noite, sempre perguntando sobre o dia dela, sempre interessado nas pequenas descobertas que a menina fazia na escola nova. "Papai Bernardo", disse Helena uma noite durante o jantar, "você sabe que existe um planeta feito de diamante?" "Sério?" Bernardo fingiu surpresa, embora fosse claro que provavelmente já sabia disso. "Como você descobriu isso?" "A professora Patrícia me mostrou num livro de astronomia. Ela disse que o espaço está cheio de coisas incríveis." "E você quer ser astronauta quando crescer?" Helena considerou a pergunta com seriedade. "Acho que quero ser muitas coisas. Astronauta, pintora, cantora como a mamãe." Cecília quase engasgou com o vinho. "Cantora como a mamãe?" "É, a tia Aparecida disse que você está fazendo aulas de canto. Você pode me ensinar também?"
Naquela noite, depois que Helena dormiu, Cecília encontrou Bernardo lendo na sala. Ela se sentou no sofá em frente ao dele, ainda processando a conversa do jantar. Ela está se adaptando muito bem, disse ele, fechando o livro. Melhor do que eu esperava. E você é muito bom com ela. Ela é uma criança especial, inteligente, curiosa, carinhosa. Você não precisa fingir quando estamos sozinhos. Bernardo a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Quem disse que estou fingindo? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de implicações que nenhum dos dois estava pronto para explorar. Amanhã temos nosso primeiro evento público, disse ele, mudando de assunto. Um jantar beneficente no clube. Será nossa estreia oficial como casal. Cecília sentiu o estômago se contrair. Estou nervosa. Virginia disse que você está indo muito bem nas aulas. Saber teoria e colocar em prática são coisas diferentes. Bernardo se levantou e caminhou até ela, sentando-se ao seu lado no sofá. Você vai ficar bem, é mais fácil do que parece. Fácil para você que cresceu nesse mundo. Não cresci tanto assim. Lembra que saí de São João del Rei aos 12 anos? Tive que aprender muita coisa também. Cecília o observou, tentando conciliar o menino tímido que havia conhecido com o executivo confiante em que ele se tornara. Como foi? A adaptação? Difícil. Dolorosa às vezes. Você se sente sempre um pouco fora do lugar, sempre provando que merece estar ali. E isso passa. Com o tempo. Mas a verdade é que você nunca esquece completamente de onde veio. E talvez seja melhor assim. Na noite seguinte, Cecília se olhou no espelho do closet, usando o vestido azul marinho que Bernardo havia mandado comprar especialmente para a ocasião. Era elegante sem ser chamativo, sofisticado sem ser extravagante. Virginia havia aprovado a escolha. Você está linda, mamãe, disse Helena, que havia insistido em ajudar a mãe a se arrumar. Obrigada, meu amor. O papai Bernardo também está bonito. Vocês dois juntos parecem de um filme. Quando desceram para a sala, Bernardo estava ajustando o relógio, impecável em seu smoking. Ao vê-la, ele parou o que estava fazendo. Você está deslumbrante. A sinceridade na voz dele a pegou de surpresa. Obrigada. Prontos? Perguntou ele, oferecendo o braço. No carro, a caminho do evento, Bernardo explicou alguns detalhes importantes. O jantar é em benefício de uma ONG que trabalha com educação infantil. A maioria dos convidados são empresários e suas esposas. Você provavelmente vai ouvir algumas perguntas sobre nossa história. Que história? A oficial. Nos reencontramos depois de anos. Foi amor à primeira vista. Casamos rapidamente porque, quando você sabe que é a pessoa certa, não há razão para esperar. E Helen? Minha enteada que amo como se fosse minha filha. Eles ensaiaram alguns detalhes durante o trajeto, mas quando chegaram ao clube, Cecília sentiu todas as instruções evaporarem de sua mente. O lugar era uma mistura de elegância tradicional e modernidade sutil, com jardins impecáveis e uma arquitetura que respirava história e dinheiro. Respira, murmurou Bernardo, enquanto entravam no salão principal. A primeira hora passou em um blur de apresentações, apertos de mão e sorrisos educados. Cecília aplicou tudo o que havia aprendido com Virginia, mantendo a postura ereta, fazendo contato visual apropriado, participando de conversas superficiais sobre arte e viagens. Bernardo, que surpresa maravilhosa, disse uma mulher loira de meia-idade beijando-o no rosto. E esta deve ser a famosa Cecília. Márcia Bustamante, minha esposa Cecília, apresentou Bernardo. Um prazer conhecê-la. Bernardo nos contou uma história tão romântica sobre como vocês se reencontraram. Cecília sentiu um frio na barriga, mas manteve o sorriso. Foi realmente inesperado. E vocês se conheceram em Minas, não é? Que romântico! Amor de infância que se reencontra na vida adulta. É como um conto de fadas moderno. É assim que me sinto, respondeu Cecília, surpreendendo-se com a naturalidade da mentira. Durante o jantar, ela observou discretamente as outras mulheres, imitando seus gestos, seguindo seu ritmo. Virginia havia sido uma boa professora. Ela conseguia navegar pelas convenções sociais sem grandes gafes. Cecília tem uma voz linda, comentou Bernardo quando alguém perguntou sobre os hobbies dela.
Está fazendo aulas de canto no conservatório. Que maravilhoso, disse a senhora ao lado. Você já se apresentou publicamente? Ainda não. Estou apenas redescobrindo o prazer de cantar. Talvez em nosso próximo evento beneficente você possa nos brindar com uma apresentação. A ideia de cantar publicamente para aquela plateia sofisticada a aterrorizou, mas ela apenas sorriu. Seria uma honra. No caminho de volta para casa, Bernardo parecia satisfeito. Você se saiu muito bem. Todos gostaram de você. Foi mais fácil do que eu imaginava, mas também mais cansativo. É um mundo que exige muito teatro. Você vai se acostumar. E se eu não quiser me acostumar completamente? Bernardo a olhou de lado enquanto dirigia. Como assim? E se eu quiser manter algumas coisas reais? Algumas partes de mim que não precisem ser polidas para agradar a estranhos? Ele ficou quieto por um momento. Eu acho que isso é mais importante do que você imagina. Por quê? Porque foi sua autenticidade que me fez escolher você. Seria uma pena perdê-la no processo. Quando chegaram em casa, encontraram Helena dormindo no sofá da sala, a boneca Mariazinha abraçada contra o peito. Aparecida havia ficado com ela e cochilava na poltrona ao lado. Ela quis esperar vocês chegarem, sussurrou Aparecida. Disse que queria ouvir sobre a festa de gente importante. Bernardo se abaixou e pegou Helena cuidadosamente no colo, carregando-a para o quarto. Cecília o observou subir a escada com a filha, notando a delicadeza de seus movimentos, a forma como Helena instintivamente se aconchegou contra ele mesmo dormindo. Quando ele desceu, encontrou Cecília ainda parada na sala, observando a cena pela janela, onde os prédios de São Paulo brilhavam na noite. Em que está pensando? Em como isso tudo é estranho e natural ao mesmo tempo. O que especificamente? Você com Helena, nós três jantando juntos. Esta casa que já começa a parecer familiar. Ela se virou para encará-lo. Às vezes esqueço que é tudo fingimento. Talvez porque nem tudo seja fingimento. A honestidade na voz dele a fez parar. Eles se olharam por um longo momento. Duas pessoas que haviam começado um acordo comercial e estavam descobrindo que os sentimentos humanos são mais complexos do que qualquer contrato pode prever. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Cecília. Enquanto subia para seu quarto, Cecília refletiu sobre como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Helena estava prosperando, ela estava redescobrindo partes de si mesma que havia esquecido, e Bernardo estava se tornando algo mais do que um meio para um fim. O problema era que ela não sabia exatamente o que isso significava, nem se estava preparada para descobrir. Um mês depois da chegada a São Paulo, a vida de Cecília havia encontrado um ritmo que ela jamais imaginara possível. Helena prosperava na escola nova, suas aulas de piano revelando um talento natural que deixava a professora encantada. Cecília, por sua vez, começava a sentir mais confiança tanto nas ocasiões sociais quanto em suas aulas de canto, onde descobria nuances em sua voz que desconhecia possuir. Foi numa manhã de terça-feira, enquanto tomavam café da manhã na varanda que oferecia vista para o parque, que Bernardo fez o anúncio que mudaria completamente a dinâmica que haviam estabelecido. Minha mãe está vindo para São Paulo. Cecília quase engasgou com o suco de laranja. Sua mãe, Adelaide Vasconcelos. Ela mora no Rio de Janeiro desde que se separaram, há uns 15 anos, mas decidiu que é hora de conhecer a nova família. Helena levantou os olhos do cereal colorido que estava comendo. Vou ter uma vovó? Vai sim, princesa, respondeu Bernardo. Mas Cecília pôde perceber uma tensão em sua voz que não estava lá momentos antes. Quando ela chega? Perguntou Cecília, tentando manter o tom casual. Hoje à tarde. Vai ficar alguns dias conosco. A informação caiu como uma bomba. Cecília se levantou abruptamente da mesa. Bernardo, posso falar com você no escritório? Helena continuou com seu café da manhã, cantarolando baixinho uma música que havia aprendido no piano, alheia à atenção que subitamente preencheu o ar. No escritório, Cecília fechou a porta atrás de si com mais força do que pretendia. Por que você não me avisou antes? Porque eu só soube ontem à noite. Ela tem o costume de tomar decisões impulsivas. E o que ela sabe sobre nós? Bernardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Cecília estava aprendendo a reconhecer como sinal de nervosismo,
oficialmente, que nos reencontramos, nos apaixonamos e nos casamos. Ela não sabe nada sobre o acordo. E extraoficialmente, minha mãe é uma mulher muito inteligente e observadora. Ela vai fazer perguntas, vai tentar entender como tudo aconteceu tão rapidamente. Cecília sentou-se na poltrona em frente à mesa dele. Você está com medo que ela descubra a verdade. Estou com medo que ela torne as coisas difíceis para você. Adelaide não é uma pessoa fácil de lidar. Ela tem opiniões muito fortes sobre quase tudo, incluindo sobre que tipo de mulher seria adequada para seu filho. O silêncio de Bernardo foi resposta suficiente. Adelaide Vasconcelos chegou às 4 da tarde numa limusine preta, que parou em frente ao prédio, como se fosse um evento oficial. Cecília observava da janela enquanto uma mulher elegante de aproximadamente 60 anos emergia do veículo com a postura de alguém acostumada a comandar qualquer ambiente em que entrava. Ela usava um conjunto de linho bege perfeitamente cortado, sapatos de couro italiano, e carregava uma bolsa que provavelmente custava mais do que Cecília ganhava em 6 meses no café. Seus cabelos grisalhos estavam presos num chignon impecável, e mesmo de longe era possível perceber a aura de autoridade que emanava. Ela parece com uma rainha, comentou Helena, que havia se juntado a Cecília na janela. Parece mesmo, concordou Cecília, sentindo um frio no estômago. Quando a porta do elevador se abriu e Adelaide entrou no apartamento, Cecília sentiu como se estivesse sendo avaliada por um scanner invisível. Os olhos da mulher mais velha a percorreram de cima a baixo em questão de segundos, absorvendo cada detalhe de sua aparência e postura. Então esta é a famosa Cecília, disse Adelaide, aproximando-se com passos medidos. Sua voz era cultivada, com uma dicção perfeita que sugeria anos de educação refinada. Muito prazer, senhora Vasconcelos, respondeu Cecília, estendendo a mão. Em vez de apertar sua mão, Adelaide a puxou para um beijinho no rosto, um gesto que conseguiu ser simultaneamente acolhedor e avaliativo. Me chame de Adelaide, querida. Afinal, agora somos família. Bernardo se aproximou para beijar a mãe. Mãe, esta é Helena, minha filha. Helena, que havia sido instruída por Cecília sobre bons modos, fez uma pequena reverência que arrancou um sorriso genuíno de Adelaide. Que menina educada! E que lindos cachinhos! Obrigada, vovó Adelaide. O papai Bernardo disse que a senhora mora numa cidade com praia. No Rio de Janeiro, querida, uma cidade maravilhosa onde faz sempre calor. Durante o jantar, Adelaide conduziu a conversa com a habilidade de uma diplomata experiente. Fez perguntas sobre a adaptação de Helena à nova escola, elogiou o apartamento, comentou sobre as mudanças em São Paulo desde sua última visita. Mas Cecília podia sentir que estava sendo estudada como um espécime interessante. Bernardo me contou que vocês se conheceram na infância, disse Adelaide quando Aparecida serviu a sobremesa. Sim, estudamos juntos em São João del Rei, respondeu Cecília. Que romântico! E você trabalhava com que antes de se casar? Era garçonete num café. Adelaide assentiu, sua expressão não revelando nada. Trabalho honesto. E agora está estudando canto, não é? Estou retomando algo que havia abandonado há muito tempo. A música é uma arte maravilhosa. Espero ter a oportunidade de ouvi-la cantar enquanto estiver aqui. Após o jantar, enquanto Helena brincava na sala com alguns brinquedos novos que Adelaide havia trazido, Bernardo foi atender uma ligação urgente do trabalho, deixando as duas mulheres sozinhas. Que apartamento lindo, comentou Adelaide caminhando pela sala e observando cada detalhe da decoração. Bernardo tem muito bom gosto. Tem mesmo. Sempre foi assim, mesmo criança. Muito exigente, muito seletivo. Cecília sentiu que havia uma mensagem subliminar naquelas palavras. Ele é um homem maravilhoso. Temos muita sorte, Helena e eu. Sorte. Adelaide repetiu a palavra como se a estivesse degustando. É uma palavra interessante. Meu filho sempre foi muito racional em suas decisões, muito calculista. Este casamento foi a primeira coisa impulsiva que ele fez na vida. Às vezes o coração surpreende a razão. Adelaide se virou para encará-la diretamente. Vocês se amam de verdade? A pergunta direta pegou Cecília desprevenida. Claro que sim.
É uma pergunta simples que merece uma resposta simples, mas sua hesitação foi interessante. Cecília sentiu o calor subir pelo pescoço. Não hesitei. Apenas fiquei surpresa com a pergunta. Querida, disse Adelaide, sentando-se graciosamente no sofá e indicando para Cecília fazer o mesmo. Eu vivi 62 anos neste mundo. Vi muitos casamentos por interesse, por conveniência, por obrigação. E vi alguns poucos por amor verdadeiro. Cada tipo tem suas características próprias. E que tipo o nosso parece ser? Ainda estou decidindo. Adelaide cruzou as mãos no colo. Bernardo está diferente. Mais leve, mais humano. E isso é bom, seja qual for a razão. Helena correu até elas nesse momento, segurando um desenho que havia feito. Olhem, desenhei nossa família. O desenho mostrava 4 figuras de mãos dadas na frente de uma casa. Um homem alto, uma mulher, uma menina pequena e uma senhora com cabelos grisalhos. Que lindo, meu amor, disse Cecília. Quem são essas pessoas? Papai Bernardo, você, eu e a vovó Adelaide. Agora somos uma família completa. Adelaide olhou para o desenho por um longo momento, sua expressão suavizando. É realmente muito bonito, querida. Posso ficar com ele? Claro. Vou desenhar outro para você levar para o Rio. Naquela noite, depois que Helena foi dormir, Adelaide, Bernardo e Cecília se reuniram na sala para uma conversa mais adulta. Adelaide havia trocado sua roupa social por um conjunto casual elegante, mas mantinha a mesma presença imponente. Bernardo me contou sobre as condições do testamento do vovô, disse Adelaide, indo diretamente ao ponto. Cecília olhou rapidamente para Bernardo, que assentiu quase imperceptivelmente. Foi uma surpresa para todos nós, continuou Adelaide. O velho sempre foi tradicionalista. Mas forçar um casamento em pleno século XXI não foi forçado, disse Bernardo. Foi uma oportunidade de formalizar sentimentos que já existiam. Claro, o tom de Adelaide sugeria que ela não estava completamente convencida. E vocês pretendem ter filhos juntos? A pergunta ficou suspensa no ar, como uma bomba que ninguém queria desarmar. Estamos concentrados em ser uma família primeiro, respondeu Cecília diplomaticamente. Helena ainda está se adaptando a tantas mudanças. Sabe a resposta. E você, Cecília, como está lidando com a mudança de vida? De São João del Rei para São Paulo, de garçonete para esposa de empresário, deve ser uma transição interessante. Tem sido educativa. Adelaide riu, e pela primeira vez o som foi genuinamente caloroso. Diplomática, gosto disso. Bernardo escolheu uma mulher inteligente, pelo menos. Obrigado pelo voto de confiança, mãe. Ainda estou formando minha opinião completa. Adelaide se levantou. Bem, foi um dia longo. Vou me retirar. Cecília, adoraria que você me acompanhasse numa caminhada no parque amanhã de manhã. Temos muito que conversar. Depois que Adelaide subiu para o quarto de hóspedes, Cecília e Bernardo ficaram sozinhos na sala, o peso da primeira impressão pairando entre eles. Como você acha que foi? Perguntou Cecília. Melhor do que eu esperava. Ela gostou de Helena. E de mim? Ainda está decidindo, como ela disse. Bernardo a estudou. Você está preocupada? Estou. Ela é muito perspicaz. E se descobrir que tudo isso é um acordo? Então lidamos com essa situação quando ela surgir. Cecília se levantou e caminhou até a janela, observando as luzes da cidade. Às vezes esqueço que tudo isso é temporário. Como assim? Helena desenhando nossa família. Você sendo tão carinhoso com ela. Sua mãe trazendo presentes e falando sobre netos. Ela se virou para ele. Está ficando muito real. Bernardo se aproximou, ficando ao lado dela na janela. E isso é ruim? É confuso. Quando começou era simples. Um ano, um acordo, cada um segue sua vida. Agora? Agora a Helena está chamando você de papai e significa isso. Agora eu acordo de manhã e por alguns segundos esqueço que estou representando um papel. Agora sua mãe está aqui fazendo planos de família que não vão existir daqui a alguns meses. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando a cidade que nunca dormia lá embaixo. E se não for temporário? Perguntou Bernardo baixinho. A pergunta a surpreendeu. Como assim? E se
E se descobrirmos que isso funciona? Que nós funcionamos? Cecília sentiu o coração acelerar. Bernardo, não podemos. Por que não? Quem disse que um acordo comercial não pode se transformar em algo real? Porque real significa complicado. Real significa expectativas e decepções e a possibilidade de felicidade genuína. Ela o olhou, procurando em seus olhos algum sinal de que ele estava apenas testando uma hipótese, mas encontrou apenas sinceridade. Você está falando sério? Estou. Cecília, estes últimos meses, ver você com Helena, ver você descobrindo quem pode ser quando não está lutando para sobreviver, isso mudou tudo para mim. Mudou como? Ele hesitou, como se estivesse prestes a revelar algo que não tinha certeza se deveria compartilhar. Fez-me perceber que talvez eu tenha passado tanto tempo construindo uma vida profissional que esqueci de construir uma vida pessoal. E agora que tenho vocês duas... Nós não somos suas, Bernardo. Somos pessoas emprestadas por um contrato. E se eu quiser que sejam mais do que isso? A intensidade em sua voz a fez dar um passo para trás. Você está complicando tudo. Ou talvez esteja tentando simplificar. Antes que ela pudesse responder, ouviram passos na escada. Adelaide desceu usando um hobby de seda, segurando um copo de água. Desculpem interromper, disse ela dirigindo-se à cozinha. Só vim buscar um pouco d'água. Mas quando passou por eles, Cecília pôde jurar que havia um sorriso conhecedor no rosto da mulher mais velha. Boa noite, crianças, disse Adelaide, subindo novamente as escadas. Boa noite, mãe. Quando ficaram sozinhos novamente, o momento de intimidade havia se perdido. Cecília se sentiu exposta, como se Adelaide tivesse ouvido toda a conversa. Devíamos ir dormir, disse ela. Cecília. Não, Bernardo, não hoje. Hoje já foi intenso demais. Ele assentiu relutantemente. A caminhada com minha mãe amanhã, ela pode fazer perguntas difíceis. Eu imagino. Se precisar de mim, vou ficar bem. Aprendi algumas coisas sobre navegação em águas traiçoeiras ultimamente. Quando Cecília subiu para seu quarto, encontrou Adelaide na porta do quarto de hóspedes, obviamente esperando por ela. Cecília, querida, só uma coisinha rápida. Claro. Adelaide se aproximou baixando a voz para não acordar Helena. Meu filho nunca falou de uma mulher da forma como fala de você. E Helena é uma menina especial que claramente o adora. Seja qual for a história real de vocês, saiba que ele está mudando, para melhor. Adelaide, não precisa explicar nada agora. Mas amanhã, durante nossa caminhada, acho que devemos ter uma conversa bem honesta, mãe para mãe. Com isso, Adelaide entrou em seu quarto, deixando Cecília parada no corredor, se perguntando exatamente quanto a matriarca dos Vasconcelos sabia e o que pretendia fazer com esse conhecimento. Na manhã seguinte, Cecília acordou com um nó no estômago que parecia ter se formado durante a noite. Através da janela, podia ver que o dia amanheceu claro e ensolarado, perfeito para uma caminhada no parque que ela estava cada vez mais nervosa para enfrentar. Helena já havia saído para a escola com Aparecida, e Bernardo tinha uma reunião importante que não podia adiar. Antes de sair, ele procurou Cecília na cozinha, onde ela fingia ler uma revista, enquanto tomava o terceiro café da manhã. Tem certeza de que vai ficar bem? Perguntou ele, ajustando a gravata. Vou ficar bem. É só uma caminhada. Minha mãe pode ser direta quando quer. Cecília olhou para ele, notando a preocupação genuína em seus olhos. Bernardo, o que exatamente você acha que ela sabe? Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos no gesto que ela já conhecia bem. Conheço minha mãe há 35 anos. Ela não perdeu o voo do Rio para São Paulo por impulso. Quando Adelaide Vasconcelos decide que precisa conhecer alguém pessoalmente, é porque já tem suspeitas sobre algo. Que tipo de suspeitas? Sobre nós, sobre a velocidade do nosso casamento, sobre o fato de que eu nunca havia mencionado uma Cecília em toda a minha vida adulta, e de repente apareci casado com uma. O telefone dele tocou nesse momento, salvando Cecília de ter que responder. Ele atendeu rapidamente, murmurou algumas palavras e desligou. Tenho que ir. Se precisar de qualquer coisa... Eu sei. Ele se inclinou e, para surpresa de Cecília, beijou sua testa com uma ternura que pareceu completamente natural. Até mais tarde.
Às 10 em ponto, Adelaide desceu vestida para caminhar. Tênis caros, mas confortáveis, calça de licra de grife e uma camiseta que provavelmente custava mais que um salário mínimo. Seus cabelos estavam presos num rabo de cavalo que a fazia parecer 10 anos mais jovem. "Pronta?" perguntou ela, pegando uma garrafinha d'água. O Parque Ibirapuera estava movimentado para um dia de semana, com jogadores matinais, mães com carrinhos de bebê e aposentados fazendo exercícios. Adelaide escolheu uma trilha que serpenteava por uma área mais reservada, onde a conversa não seria interrompida. Por 15 minutos, elas caminharam em silêncio relativo, Adelaide comentando ocasionalmente sobre a beleza do parque ou perguntando sobre a adaptação de Helena à nova escola. Mas Cecília podia sentir que a conversa real ainda estava por vir. Foi quando chegaram a um banco próximo a um pequeno lago que Adelaide finalmente parou. "Vamos sentar um pouco? Tenho algumas coisas que gostaria de conversar com você." Cecília sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão serena. "Claro." Adelaide se sentou elegantemente, cruzando as pernas e se virando ligeiramente para encarar Cecília de frente. "Cecília, você parece uma mulher inteligente, então vou ser direta. Eu sei que seu casamento com meu filho não é o que parece." O sangue de Cecília gelou, mas ela forçou-se a manter a compostura. "Não entendo o que quer dizer. Querida, por favor, não me ofenda fingindo inocência." Adelaide sorriu, mas era um sorriso sem humor. "Você acha que eu não conheço meu próprio filho? Bernardo nunca fez nada por impulso em toda a sua vida. Cada decisão é calculada, cada movimento é estratégico, e de repente ele casa com uma mulher que nem eu sabia que existia." Cecília permaneceu em silêncio, tentando pensar em uma resposta que não fosse nem mentira, nem confissão completa. "Além disso," continuou Adelaide, "pesquisei um pouco sobre você. São João del Rei é uma cidade pequena, e eu ainda tenho contatos lá. Não foi difícil descobrir sua situação financeira antes do casamento. E o que isso prova? Isoladamente? Nada. Mas quando junto com o testamento do vovô, com a cláusula de casamento obrigatório, com a urgência de tudo, bem, o quebra-cabeça fica bastante claro." Cecília sentiu como se estivesse numa sala de interrogatório. "Então por que não confrontou Bernardo diretamente?" "Porque," disse Adelaide, surpreendendo-a, "estou curiosa para entender por que uma mulher como você aceitaria um acordo assim." "Como sabe que aceitei algum acordo?" Adelaide riu, e desta vez o som foi genuinamente divertido. "Querida, se fosse uma caça ao dinheiro comum, você estaria usando joias chamativas, dirigindo carros caros e se exibindo nas redes sociais. Em vez disso, você está fazendo aulas de etiqueta e canto, se esforçando genuinamente para ser uma boa esposa e mãe. Isso sugere que há algo mais profundo em jogo." Cecília olhou para o lago, observando um casal de patos nadando tranquilamente. Parte dela queria continuar negando tudo, mas outra parte estava cansada de fingir. "O que você quer de mim, Adelaide?" "A verdade. E talvez uma conversa honesta sobre o que isso tudo significa." Cecília respirou fundo, tomando uma decisão que poderia mudar tudo. "Bernardo me ofereceu um acordo, 200 mil reais e um ano de vida confortável para Helena em troca de um casamento que satisfizesse as exigências do testamento. E você aceitou pela sua filha." "Aceitei pela minha filha." Adelaide assentiu lentamente, como se uma teoria tivesse sido confirmada. "E agora?" "E agora o quê?" "Agora que está aqui há 2 meses, que viu Helena florescendo, que tem aulas particulares e roupas bonitas e uma vida que nunca imaginou. Ainda pretende ir embora quando o ano acabar?" A pergunta atingiu Cecília num ponto sensível que ela estava tentando evitar pensar. "Foi isso que acordamos." Isso não é uma resposta, é uma evasiva. Cecília se virou para encarar Adelaide. "Por que isso importa para você? Não deveria estar furiosa sabendo que seu filho está sendo enganado?" "Ah, meu filho não está sendo enganado. Ele sabe exatamente o que fez e por quê. A questão é se vocês dois percebem que fizeram algo mais do que um acordo comercial." "Como assim?" Adelaide se inclinou para frente, sua expressão se tornando mais séria. "Cecília, vou te contar algo sobre Bernardo que talvez você não saiba. Quando ele tinha 12 anos e veio morar comigo em São Paulo, estava destroçado. O pai havia acabado de nos abandonar.
o deixando com a sensação de que não era digno de amor incondicional. Cecília sentiu algo apertar no peito. Ele construiu uma vida inteira baseada em controle, em nunca se colocar numa posição vulnerável. Nunca teve relacionamentos sérios, porque não conseguia confiar que alguém o amaria por quem ele é, não pelo que possui. E então você e Helena aparecem, e pela primeira vez em 23 anos, eu vejo meu filho genuinamente feliz. Não satisfeito com suas conquistas profissionais, não orgulhoso de seus investimentos bem-sucedidos, feliz. Cecília não respondeu, mas sentiu um nó na garganta. Ontem à noite, quando desci para buscar água, ouvi vocês conversando, continuou Adelaide. Ou melhor, ouvi meu filho se declarando para você de uma forma que nunca pensei que ele fosse capaz. Adelaide, e você estava fugindo. Por quê? A pergunta ficou suspensa no ar entre elas. Cecília olhou para as próprias mãos, tentando encontrar uma resposta honesta. Porque isso não era parte do acordo. Porque quando você começa a confundir sentimentos reais com representação, as pessoas se machucam. E quem você está protegendo? Helena, Bernardo ou a si mesma? Todas nós. Mesmo que isso signifique desperdiçar a chance de uma felicidade real. Cecília levantou-se abruptamente do banco, caminhando alguns passos em direção ao lago. Você não entende. Sou uma garçonete de São João del Rei, que aceitou fingir ser esposa de um milionário. Mesmo que Bernardo ache que tem sentimentos por mim agora, o que vai acontecer quando a novidade passar? Quando ele perceber que somos de mundos completamente diferentes? E se você está errada? Adelaide se levantou também, aproximando-se. E se vocês não são de mundos diferentes, apenas de pontos de partida diferentes? É fácil falar quando você nunca teve que contar moedas para comprar leite. Querida, disse Adelaide suavemente, você acha que nasci rica? Cecília se virou surpresa. Meu pai era motorista de caminhão em Belo Horizonte. Minha mãe lavava roupa para fora. Eu conheci o pai do Bernardo quando era garçonete num restaurante do centro da cidade. Você? Eu. E ele era apenas um comerciante em ascensão. Não o império que a família se tornaria mais tarde. Éramos dois jovens pobres que se apaixonaram e construíram algo juntos. Cecília a olhou com outros olhos, tentando conciliar a imagem da mulher elegante à sua frente com a história que acabara de ouvir. O que estou tentando dizer, continuou Adelaide, é que amor verdadeiro não tem nada a ver com conta bancária. Tem a ver com duas pessoas que se tornam melhores juntas do que eram separadas. E vocês se divorciaram. Nos divorciamos porque ele se tornou obcecado pelo dinheiro e esqueceu da família que havia ajudado a construir. Mas os primeiros 15 anos foram os melhores da minha vida. Elas caminharam em silêncio por alguns minutos, absorvendo a conversa. O que você quer de mim? Perguntou Cecília finalmente. Que você seja honesta com você mesma sobre o que sente. E que dê a meu filho uma chance de ser honesto sobre o que ele sente. E se não der certo? E se der? Quando voltaram para o apartamento, encontraram Bernardo esperando na sala, claramente ansioso. Ele se levantou quando elas entraram. Como foi a caminhada? Esclarecedora, respondeu Adelaide, beijando o rosto do filho. Cecília é exatamente o que eu pensava que fosse. E isso é bom ou ruim? Isso, disse Adelaide, olhando significativamente para Cecília, depende do que vocês dois fizerem com o que descobriram. Naquela tarde, enquanto Adelaide visitava uma amiga antiga e Helena ainda estava na escola. Cecília e Bernardo se encontraram sozinhos pela primeira vez desde a conversa da noite anterior. O que minha mãe disse para você? Perguntou ele. Muitas coisas. Ela descobriu sobre o acordo. Ela sabia sobre o acordo desde o início. Bernardo fechou os olhos por um momento. E agora? Agora temos que decidir o que fazemos com isso. Ele caminhou até ela, parando a poucos centímetros de distância. Cecília, eu não estava fingindo ontem à noite. Os últimos 2 meses mudaram tudo para mim. Bernardo, deixe-me terminar. Sei que começou como um acordo, mas não posso mais fingir que é só isso. Quando vejo você cantando no conservatório, quando vejo Helena correndo para meus braços, quando chego do trabalho, quando acordamos aos domingos,
e tomamos café da manhã juntos, como uma família de verdade. Ele parou, passando a mão pelo rosto. Pela primeira vez na minha vida tenho uma casa, não apenas um lugar para morar. Tenho uma família, não apenas obrigações. E se você for embora daqui a 10 meses, o que você está dizendo? Estou dizendo que me apaixonei por você. De verdade. E sei que isso não estava no contrato, sei que complica tudo, mas é a verdade. Cecília sentiu o mundo parar ao seu redor. Todas as palavras de Adelaide ecoaram em sua mente. Duas pessoas que se tornam melhores juntas do que eram separadas. E se você mudar de ideia? E se isso for apenas a novidade de ter uma família? E se não for? Ele tocou seu rosto gentilmente. E se for real? E se formos real? Antes que ela pudesse responder, ouviram a porta se abrir e a voz alegre de Helena ecoar pelo apartamento. Papai, mamãe, já chegaram. O momento se desfez, mas ficou suspenso entre eles como uma promessa não resolvida. Conversamos mais tarde? Perguntou Bernardo baixinho. Cecília assentiu, sabendo que chegara ao ponto onde não podia mais fugir da verdade que tentava evitar, que também estava se apaixonando por ele, pelo homem que se revelava gentil e carinhoso por trás da fachada empresarial, e que Helena já amava Bernardo como ao pai que sempre sonhara ter. A questão agora era se tinha coragem suficiente para arriscar o coração numa aposta que poderia dar tudo certo, ou quebrar todos os três em pequenos pedaços. A semana que se seguiu à conversa com Adelaide passou numa atmosfera carregada de tensão e possibilidades não exploradas. Cecília encontrava-se observando Bernardo durante os jantares familiares, notando pequenos gestos que havia ignorado antes. Como ele sempre servia água no copo de Helena antes do próprio, como seus olhos buscavam os dela quando Helena contava alguma história engraçada da escola, como ele havia começado a chegar mais cedo do trabalho para não perder a hora do banho da menina. Adelaide permaneceu mais 3 dias, observando a dinâmica familiar com o olhar perspicaz de uma mulher experiente. Na manhã de sua partida, ela teve uma última conversa com Cecília na cozinha, enquanto preparavam o café da manhã juntas. Você decidiu o que vai fazer? Perguntou Adelaide, batendo ovos para uma omelete. Sobre o quê? Não seja evasiva comigo, querida. Sobre meu filho. Sobre Helena. Sobre a vida que vocês estão construindo. Cecília despejou suco de laranja em 3 copos, organizando-os numa bandeja. Estou tentando não pensar muito no futuro. Péssima estratégia. O futuro chega querendo ou não. E se eu disser a ele que também tenho sentimentos por ele? E se isso explodir em nossas faces? Adelaide desligou o fogo e se virou para encarar Cecília completamente. E se disser e der certo? E se vocês descobrirem que o amor pode crescer até mesmo de acordos práticos? Você realmente acredita nisso? Acredito que vocês já passaram do ponto onde podem fingir que é apenas um acordo. Adelaide gesticulou em direção à sala, onde podiam ouvir Helena e Bernardo rindo de algo que viam na televisão. Olhe para eles, Cecília. Olhe de verdade. Helena não está fingindo amar esse homem, e ele não está fingindo ser pai dela. Naquela tarde, depois que Adelaide partiu para o aeroporto, a casa pareceu estranhamente quieta. Helena estava na escola, e Cecília se encontrou vagando pelo apartamento, notando pequenos detalhes que revelavam como suas vidas haviam se entrelaçado. Na geladeira, desenhos de Helena dividiam espaço com lembretes de reuniões de Bernardo. Na estante da sala, livros infantis estavam misturados com revistas de negócios. No banheiro principal, produtos de Helena, shampoo sem lágrimas e condicionador com cheiro de morango, ficavam ao lado dos produtos masculinos caros de Bernardo. Era como se uma família de verdade tivesse se formado organicamente, sem que ninguém planejasse conscientemente. O telefone tocou, tirando-a dos pensamentos. Era a secretária de Bernardo. Senhora Vasconcelos, o senhor Bernardo pediu para avisar que vai se atrasar hoje. Houve uma complicação com os investidores americanos e a reunião pode se estender até tarde. Obrigada por avisar. E senhora, ele pediu para dizer que não esperem por ele para jantar, mas que deixem um prato guardado porque vai chegar faminto. Cecília sorriu, reconhecendo o carinho na mensagem mesmo transmitida através de terceiros. Na hora do jantar, ela e Helena comeram sozinhas.
a menina tagarelando sobre um projeto de ciências que estava desenvolvendo na escola. Mamãe, posso perguntar uma coisa? Claro, meu amor. O papai Bernardo vai ficar com a gente para sempre? A pergunta atingiu Cecília como um soco no estômago. Por que está perguntando isso? Porque a Amanda da minha classe disse que quando adultos casam muito rápido, às vezes é porque não se conhecem direito, e aí eles se separam. Cecília largou o garfo, tentando escolher as palavras certas. Helena, o que você acha do papai Bernardo? Eu amo ele. A resposta veio sem hesitação. Ele me ensina coisas, brinca comigo e sempre lembra de perguntar como foi meu dia. E ele faz você sorrir de um jeito diferente. Como assim, diferente? Antes, em São João del Rei, você sorria porque tinha que sorrir para os clientes do café. Agora você sorri porque quer sorrir. A observação da menina de 5 anos era tão perspicaz que Cecília sentiu os olhos marejarem. E você quer que ele fique conosco? Para sempre e sempre, disse Helena com a convicção absoluta da infância. Naquela noite, Cecília estava lendo na sala quando ouviu a chave na fechadura. Eram quase 11 horas, e ela havia decidido esperá-lo acordada. Quando Bernardo entrou, parecia exausto, a gravata frouxa e o paletó sobre o braço. Oi, disse ele, parecendo surpreso em encontrá-la acordada. Não precisava me esperar. Queria esperar. Ele se aproximou, sentando-se no sofá ao lado dela. Como foi o jantar? Helena perguntou se você vai ficar conosco para sempre. Bernardo parou de afrouxar os botões da camisa. E o que você respondeu? Que adultos às vezes precisam tomar decisões complicadas. Resposta diplomática. Bernardo, disse ela fechando o livro e se virando para encará-lo, preciso ser honesta com você sobre uma coisa. Estou ouvindo. Você estava certo na semana passada. Isso não é mais apenas um acordo para mim também. Ela viu surpresa e alívio se alternarem em seus olhos. Quando você disse que estava se apaixonando por mim, eu fiquei com medo porque já estava sentindo a mesma coisa, e isso me aterrorizava. Por quê? Porque Helena também está se apaixonando por você, e se isso não der certo, não sou só eu que vai se machucar. Bernardo pegou as mãos dela entre as suas. E se der certo? Aí teríamos que descobrir como transformar um casamento de mentira num casamento de verdade. Isso é um sim? Cecília hesitou por um momento, então assentiu. É um talvez muito esperançoso. Ele sorriu e pela primeira vez desde que havia retornado a São João del Rei, ela viu o menino que havia conhecido na infância brilhar através do homem bem-sucedido. Posso beijar você? De verdade dessa vez? Em resposta, ela se inclinou para ele, e quando seus lábios se encontraram, foi como se algo que estava fora de lugar finalmente se encaixasse. O beijo foi suave, tentativo no início, depois mais profundo, carregado com meses de tensão não resolvida e sentimentos negados. Quando se separaram, Cecília apoiou a testa na dele. O que fazemos agora? Agora tentamos descobrir como fazer isso funcionar de verdade. Na semana seguinte, eles começaram a navegar por essa nova dinâmica entre eles. Durante o dia, quando Helena estava na escola, encontravam momentos para conversar honestamente sobre expectativas, medos e esperanças. À noite, depois que Helena dormia, descobriam o prazer simples da companhia um do outro, sem a pressão de representar papéis. Cecília notou que Bernardo começou a trabalhar menos horas, priorizando estar presente para o jantar e para a rotina noturna de Helena. Ele também começou a incluí-la em decisões sobre a casa, perguntando sua opinião sobre mudanças na decoração ou sobre atividades para os fins de semana. Estamos planejando uma festa de aniversário de 5 anos para a empresa no mês que vem, disse ele numa quinta-feira à noite. Seria num hotel, com jantar formal e alguns discursos. Você gostaria de ir? Como sua esposa de verdade ou como sua esposa de mentira? Como minha esposa, ponto final. A distinção era importante e ela sabia disso. Vou precisar de um vestido adequado. Podemos ir comprar este fim de semana. E Helena pode vir também transformar numa aventura de família. A palavra família agora soava natural vinda dele, sem a hesitação cuidadosa que costumava haver. No sábado, durante a excursão ao shopping para comprar o vestido, Cecília observou Bernardo e Helena interagirem com uma naturalidade que a surpreendeu.
Ele a carregava nos ombros quando ela ficava cansada, negociava pacientemente quando ela queria parar em todas as vitrines e genuinamente parecia se divertir com a tagarelice constante da menina. Papai Bernardo, disse Helena quando pararam para tomar sorvete. A Fernanda da escola disse que o pai dela nunca tem tempo para shopping. Você não é assim. Não sou como? Você não age como se nós fôssemos trabalho. A Fernanda disse que o pai dela sempre está olhando o celular quando está com ela. Bernardo guardou o celular que havia tirado instintivamente do bolso. Vocês não são trabalho, Helena. Vocês são a parte mais importante da minha vida. Naquela noite, depois de colocar Helena para dormir, uma rotina que agora incluía Bernardo lendo metade da história, eles se acomodaram na varanda com uma taça de vinho. Você é bom com ela, disse Cecília. Ela me ensina a ser melhor do que eu achava que podia ser. Como assim? Antes de vocês, minha vida era completamente previsível. Trabalho, academia, eventos sociais ocasionais, viagens de negócios, tudo controlado, tudo planejado. Ele tomou um gole do vinho. Helena me ensinou que às vezes as melhores coisas da vida são espontâneas. Como parar para observar um cachorro engraçado na rua, ou como pode ser divertido fazer panquecas num domingo de manhã. E eu? O que eu te ensinei? Ele a olhou intensamente. Você me ensinou que é possível confiar em alguém completamente, que é possível amar alguém não pelo que eles podem fazer por você, mas por quem eles são. Mesmo sendo tão diferentes, especialmente sendo tão diferentes, você me traz uma perspectiva que eu nunca teria sozinho. Me lembra de que existe vida além do trabalho, que existe beleza nas coisas simples. Ele pausou, como se estivesse decidindo se deveria continuar. Na verdade, há algo que preciso te contar. O quê? O testamento do meu avô, a cláusula do casamento. O que tem? Bernardo respirou fundo. Não era obrigatória. Cecília pousou a taça de vinho, sentindo um frio no estômago. Como assim não era obrigatória? O testamento dizia que eu herdaria tudo se me casasse em 1 ano. Mas também dizia que se eu escolhesse não me casar, poderia herdar 70% depois de 5 anos. Então você não precisava se casar. Não precisava. Cecília se levantou bruscamente, caminhando até a grade da varanda. Por que mentiu para mim? Porque na época parecia mais fácil do que explicar a verdade. Que verdade? Bernardo se aproximou dela, mas manteve distância. Que eu estava cansado de estar sozinho. Que, quando te vi naquele café pela primeira vez em anos, senti algo que havia esquecido que existia. E decidiu me comprar? Decidi te oferecer uma oportunidade que beneficiaria ambos, sim, mas não foi calculado da forma que você está pensando. Cecília se virou para encará-lo, os olhos brilhando de raiva e mágoa. Então isso tudo foi mentira? O testamento, a urgência, a necessidade? A necessidade era real, Cecília. Só não era financeira. Que tipo de necessidade? A necessidade de ter uma família. A necessidade de não passar o resto da vida me perguntando e se? A necessidade de dar a Helena a vida que ela merece e a você a chance de ser mais do que uma garçonete numa cidade pequena. Você não tinha o direito de tomar essa decisão por nós. Você está certa, não tinha. Mas estou pedindo para que você considere o resultado ao invés do método. Cecília olhou para ele, vendo vulnerabilidade real em seus olhos pela primeira vez. O resultado é que construímos algo baseado numa mentira. O resultado é que construímos algo real apesar da mentira. Eles ficaram em silêncio por longos minutos, o peso da revelação pairando entre eles. Preciso pensar, disse ela finalmente. Quanto tempo você precisa? Não sei. Naquela noite, Cecília não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, tentando processar tudo o que havia descoberto. Parte dela estava furiosa com a manipulação. Outra parte estava estranhamente aliviada ao saber que Bernardo havia escolhido estar com elas, não sido forçado pelas circunstâncias. E uma pequena parte dela, que estava tentando ignorar, sussurrava que talvez isso significasse que o que eles tinham era ainda mais real do que havia imaginado. Porque se ele não precisava se casar, se havia escolhido ela entre todas as possibilidades, talvez o amor que estava crescendo entre eles fosse mais sólido do que qualquer contrato poderia garantir. Mas primeiro,
Ela precisava decidir se conseguia perdoar a mentira que havia tornado tudo possível. Os 3 dias que se seguiram à revelação de Bernardo passaram como uma tempestade silenciosa dentro do apartamento. Cecília mantinha as aparências por Helena, participando dos jantares familiares e ajudando com as lições de casa. Mas havia uma distância nova entre ela e Bernardo que a menina começou a perceber. "Mamãe, você está triste?" perguntou Helena na quarta-feira de manhã, enquanto Cecília penteava seus cabelos para a escola. "Por que pergunta isso, meu amor? Você não sorri mais quando o papai Bernardo chega em casa. E ontem à noite vocês ficaram no quarto dele, conversando baixinho, como quando adultos estão preocupados." Cecília pausou com a escova no ar, percebendo como a intuição infantil podia ser devastadoramente precisa. "Às vezes adultos precisam resolver coisas importantes, Helena. Não significa que estamos menos felizes, só que estamos pensando muito." "É sobre mim?" "Não, meu amor. Nunca é sobre você. Você é a coisa mais perfeita nas nossas vidas." Helena se virou na cadeira para encarar a mãe. "Então é sobre vocês dois?" Cecília se ajoelhou na altura da filha, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Sabe quando você e a Júlia da escola têm uma briguinha, mas depois conversam e ficam amigas de novo?" "Sei. Às vezes adultos também precisam conversar para resolver mal-entendidos. Mas isso não significa que deixamos de nos gostar." Helena assentiu, aparentemente satisfeita com a explicação, mas Cecília pôde ver que a menina continuaria observando. Naquela tarde, enquanto Helena estava na aula de piano, Cecília decidiu visitar o conservatório para sua aula de canto. A música havia se tornado seu refúgio, o único lugar onde conseguia processar completamente seus sentimentos sem precisar fingir para ninguém. "Você parece tensa hoje", observou maestrina Isabel quando Cecília terminou de cantar uma peça melancólica de Villa-Lobos. "Tenho muita coisa na cabeça. A música é um espelho da alma, querida. O que você cantou hoje carrega mais tristeza do que técnica." Isabel se sentou ao piano, tocando alguns acordes suaves. "Você sabe", disse a professora, "quando comecei a dar aulas aqui, há 20 anos, recebi muitas alunas que cantavam para escapar de alguma coisa. Tristeza, desilusão, medo. Mas as que realmente floresciam eram aquelas que aprendiam a cantar para algo, não de algo. Cantar para algo, para celebrar, para curar, para construir pontes ao invés de muros." Cecília se sentou ao lado da professora no banco do piano. "E se você não tem certeza para o que está cantando? Então talvez seja a hora de descobrir o que realmente quer da vida." Naquela noite, Bernardo chegou em casa carregando um buquê de flores do campo, margaridas e girassóis simples que lembravam os jardins de São João del Rei. Cecília estava na sala, ajudando Helena com um projeto de colagem sobre animais da fauna brasileira. "Papai!" Helena correu para abraçá-lo como sempre fazia. "Olha a minha colagem do Bem-te-vi. Está linda, princesa. Você tem muito talento artístico." Ele ofereceu as flores para Cecília com um sorriso hesitante. "Passaram na florista e me lembraram de você." "Obrigada." Ela aceitou o buquê, inalando o perfume doce que realmente a transportou para casa. "Posso falar com você depois que Helena for dormir?" "Claro." Durante o jantar, Helena dominou a conversa, contando sobre uma apresentação que sua turma faria no final do mês, representando diferentes regiões do Brasil. Ela havia sido escolhida para representar Minas Gerais. "Vou cantar Peixe Vivo e usar um vestido de festa junina", disse ela, entusiasmada. "A professora disse que posso convidar a família toda." "Estaremos lá", prometeu Bernardo. "Os dois?" perguntou Helena, olhando entre os pais com a perspicácia que havia desenvolvido nos últimos dias. "Claro", respondeu Cecília. "Não perderia isso por nada no mundo." Depois que Helena dormiu, Cecília e Bernardo se encontraram na sala. Ela havia arrumado as flores numa jarra e elas trouxeram cor e vida para o ambiente minimalista. "Cecília", começou ele, "sei que você precisa de tempo para processar tudo, mas há algo que preciso explicar melhor." "Estou ouvindo." Ele se sentou na poltrona em frente ao sofá onde ela estava, mantendo distância física que respeitasse o espaço emocional que ela estava pedindo. "Quando voltei para São João del Rei, para o funeral do meu avô, não tinha intenção de propor casamento para ninguém.
O testamento era real, a cláusula também, mas eu já havia decidido aceitar os 70% e seguir minha vida. Então o que mudou? Você. Ver você naquele café depois de tantos anos. Foi como se uma parte de mim que eu nem sabia que estava adormecida, de repente acordasse. Ele parou passando a mão pelos cabelos no gesto que ela já conhecia bem. Eu me lembro de você aos 8 anos, dividindo seu lanche comigo quando eu esquecia o meu. Lembro de você cantando no coral da igreja e ficando nervosa antes de cada apresentação. Lembro de como você sempre defendia as crianças menores quando alguém as provocava. Isso foi há muito tempo, Bernardo. Foi. Mas quando te vi servindo mesas com a mesma dignidade, a mesma gentileza genuína, mesmo claramente lutando para sobreviver, percebi que você ainda era essencialmente a mesma pessoa que havia me impressionado na infância. Cecília permaneceu em silêncio, permitindo que ele continuasse. Então sim, usei o testamento como desculpa, porque era mais fácil do que dizer: lembro de você da infância, acho que você é extraordinária, e sei que isso soa louco, mas gostaria de descobrir se poderíamos construir algo juntos. Seria mais honesto. Seria. E você provavelmente teria me mandado procurar ajuda psicológica. Apesar de tudo, Cecília sorriu levemente. A questão é, continuou Bernardo, que independente de como começou, o que temos agora é real. Helena é real. O que sinto por você é real. E espero que o que você sente por mim também seja. E admitiu ela baixinho. E é isso que torna tudo mais complicado. Por quê? Porque agora tenho que descobrir se consigo confiar em você completamente. Porque Helena já ama você como pai. E se isso der errado, não vai dar errado. Como pode ter certeza? Por quê? Disse ele, levantando-se e caminhando até ela. Vou passar o resto da minha vida provando que você pode confiar em mim, que nós valemos o risco. Na sexta-feira, Cecília acordou com uma decisão tomada. Passou o dia inteiro organizando seus pensamentos e quando Bernardo chegou do trabalho, ela o esperava na varanda com uma proposta. Quero estabelecer algumas regras novas, disse ela. Que tipo de regras? Se vamos tentar fazer isso dar certo de verdade, preciso saber que somos parceiros em todas as decisões. Não apenas sobre Helena ou a casa, mas sobre tudo. Trabalho, investimentos, mudanças importantes. Concordo completamente. E quero transparência total, sem mais meias-verdades, mesmo que sejam bem intencionadas. Combinado. E... Ela hesitou. Quero que renovemos nossos votos. De verdade dessa vez. Não num cartório às pressas, mas numa cerimônia que signifique algo para nós três. O rosto de Bernardo se iluminou. Isso significa que você quer tentar? Significa que Helena merece uma família de verdade. E que eu também mereço uma chance de ser feliz. E o que eu mereço? Cecília se aproximou dele, tocando seu rosto gentilmente. Você merece descobrir que pode ser amado pelo que é, não pelo que possui. Quando se beijaram dessa vez, foi selando um acordo muito diferente do original, um baseado em amor, confiança e a escolha consciente de construir algo duradouro juntos. No entanto, na semana seguinte, um acontecimento inesperado testou essa decisão recém-tomada. Helena começou a apresentar sintomas de uma gripe forte na terça-feira, mas na quarta-feira à noite estava com febre alta e dificuldade para respirar. Cecília entrou em pânico quando a menina não conseguia parar de tossir e parecia lutar para conseguir ar. Precisamos levá-la ao hospital, agora, disse ela pegando Helena no colo. Bernardo não hesitou nem por um segundo. Cancelou uma reunião importante com investidores japoneses, carregou Helena para o carro e dirigiu rapidamente até o Hospital Albert Einstein, onde Helena foi imediatamente atendida na emergência pediátrica. As próximas 6 horas foram um borrão de exames, médicos preocupados, e a descoberta de que Helena havia desenvolvido pneumonia. Cecília se sentiu como se estivesse revivendo seus piores pesadelos de mãe solteira, quando qualquer problema de saúde de Helena era uma catástrofe financeira potencial. Mas desta vez era diferente. Bernardo nunca saiu de seu lado, segurando sua mão durante os momentos mais tensos,
traduzindo termos médicos quando os médicos falavam rápido demais e cuidando de todas as questões práticas para que ela pudesse focar completamente em Helena. Ela vai ficar bem, disse ele na madrugada, quando finalmente conseguiram levar Helena para um quarto, medicada e respirando melhor. Eu sei, é só que... Cecília se sentou na cadeira ao lado da cama, onde Helena dormia pacificamente. Não consigo parar de pensar no que poderia ter acontecido se ainda estivéssemos em São João del Rei. O hospital lá não tem essa estrutura, esse time de especialistas. Mas vocês não estão mais lá. Graças a você. Bernardo se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Graças a nós. Cecília, você é uma mãe extraordinária. Helena é uma menina saudável e forte porque você cuidou dela perfeitamente por 5 anos. Eu só tenho o privilégio de ajudar agora. Você não está ajudando, disse ela, olhando para ele com olhos cheios de lágrimas de gratidão. Você está sendo pai dela. De verdade. Quando Helena acordou na manhã seguinte, a primeira coisa que fez foi procurar por ambos. Papai, você ficou aqui a noite toda? Claro, princesa. Onde mais eu estaria? E mamãe? Também ficou. Nós dois cuidamos de você. Helena sorriu, ainda fraca, mas visivelmente melhor. Somos uma família de verdade mesmo, não somos? Cecília e Bernardo trocaram olhares sobre a cabeça da menina. Somos sim, meu amor, disse Cecília. Uma família de verdade para sempre. Foi naquele momento, naquele quarto de hospital com cheiro de desinfetante e o som de máquinas ao fundo, que Cecília soube com absoluta certeza que havia tomado a decisão certa. Eles eram uma família, não porque um papel dizia, não porque um acordo os obrigava, mas porque haviam escolhido um ao outro quando realmente importava. E agora ela estava pronta para provar isso ao mundo, começando pela cerimônia que renovaria seus votos com o significado que eles sempre deveriam ter tido. 3 meses depois do susto no hospital, numa tarde dourada de outubro que prometia ser perfeita, Cecília se olhava no espelho do quarto principal, ajustando o vestido branco de seda que havia escolhido especialmente para a ocasião. Era simples, elegante, mas carregava um significado infinitamente mais profundo do que o vestido azul que havia usado no casamento civil quase 1 ano antes. Helena entrou correndo no quarto, radiante em seu vestido de daminha cor-de-rosa, os cachinhos presos com uma tiara de flores pequenas que ela havia insistido em usar. Mamãe, você está linda como uma princesa de verdade. Obrigada, meu amor. Você também está deslumbrante. A vovó Adelaide chegou, e ela trouxe um presente gigante para nós 3. Cecília sorriu. Adelaide havia se tornado uma presença constante em suas vidas, visitando São Paulo mensalmente e desenvolvendo uma relação especial com Helena, que ia muito além do dever de avó. A mulher mais velha havia se revelado uma aliada inesperada, oferecendo conselhos práticos sobre como navegar no mundo social de Bernardo e, mais importante, se tornando uma confidente valiosa para Cecília. "Está pronta?" perguntou Aparecida, aparecendo na porta com um buquê de margaridas e rosas brancas. Uma mistura que simbolizava tanto a sofisticação de sua nova vida quanto a simplicidade de suas origens. Mais do que pronta. A cerimônia seria realizada nos jardins do clube, onde haviam participado de seu primeiro evento oficial como casal. Mas desta vez, ao invés de uma plateia de estranhos tentando impressionar, apenas as pessoas que realmente importavam estariam presentes. Quando Cecília desceu a escada do clube em direção ao jardim, viu Bernardo esperando ao lado do altar improvisado, decorado com flores do campo. Ele usava um terno azul marinho, não o preto formal dos eventos de negócios, e sua expressão, quando a viu se aproximar, foi de pura adoração. Maestrina Isabel estava ao piano, tocando uma versão suave de Águas de Março, que fez Cecília sorrir ao reconhecer a música que havia cantado na primeira aula após a mudança para São Paulo. Os convidados eram poucos, mas significativos. Adelaide na primeira fila, radiante em seu vestido lilás, Virgínia Castilho, a professora de etiqueta, que havia se tornado uma amiga inesperada, alguns colegas próximos de trabalho de Bernardo e, para surpresa de Cecília, seu Antônio de São João del Rei, que havia viajado especialmente para a ocasião. Não poderia perder o casamento de verdade da minha garçonete favorita.
havia dito ele quando apareceu no clube naquela manhã. Helena caminhava à frente de Cecília, jogando pétalas de rosas com a seriedade de quem está cumprindo uma missão muito importante. Quando chegou ao altar, correu para ficar entre Cecília e Bernardo, insistindo que a cerimônia não seria completa sem ela ali. O celebrante era um amigo de família de Adelaide, um homem gentil que havia entendido perfeitamente o que eles queriam. Uma cerimônia que celebrasse não apenas o amor entre eles, mas a formação de uma família que havia nascido do coração, não apenas do sangue. Estamos reunidos aqui hoje, começou ele, para testemunhar a renovação dos votos entre Cecília, Bernardo e Helena Vasconcelos. Helena soltou uma risadinha ao ouvir seu nome completo mencionado oficialmente. Esta não é apenas a celebração de um casamento, mas o reconhecimento público de uma família que escolheu se formar através do amor, da dedicação e do compromisso mútuo. Bernardo foi o primeiro a falar seus votos, olhando diretamente para Cecília enquanto segurava suas mãos. Cecília, há um ano você entrou na minha vida e me ensinou que existe diferença entre viver e estar vivo. Você me mostrou que uma casa não é feita de paredes caras, mas de risos que ecoam pelos corredores. Que uma família não é definida por documentos, mas por pessoas que escolhem cuidar umas das outras todos os dias. Sua voz embargou ligeiramente quando ele se virou para Helena. E Helena, você me ensinou que ser pai não é sobre biologia, é sobre estar presente, sobre escolher ser a pessoa em quem uma criança pode confiar completamente. Prometo a vocês duas que vou passar o resto da minha vida tentando merecer o amor que me deram. Cecília precisou de um momento para encontrar sua voz, quando chegou sua vez. Bernardo, quando nos reencontramos há um ano, eu achava que sabia exatamente quem eu era e quais eram meus limites. Você me mostrou que eu podia ser mais do que havia imaginado, não mudando quem eu era, mas descobrindo partes de mim mesma que estavam escondidas sob anos de apenas sobreviver. Ela olhou para Helena, que estava radiante ao lado deles. E você me deu algo que eu não sabia que estava faltando, um parceiro para dividir as alegrias e responsabilidades de criar nossa menina extraordinária. Eu também posso falar? Interrompeu Helena, fazendo todos rirem. Claro, querida, disse o celebrante. Helena se posicionou entre os dois, segurou suas mãos e disse com toda a seriedade que seus 6 anos permitiam. Eu prometo ser a melhor filha do mundo e ajudar vocês dois quando vocês ficarem velhinhos como a vovó Adelaide. Ei! Protestou Adelaide da plateia, provocando mais risos. E prometo que, quando eu crescer e tiver meus bebês, vou ensiná-los a amar vocês como eu amo. Não houve um único olho seco na pequena cerimônia quando o celebrante os declarou uma família oficial aos olhos de Deus e dos homens. O beijo que Bernardo e Cecília compartilharam foi diferente de todos os anteriores. Não era mais tentativo nem carregado de incertezas. Era a promessa de 2 pessoas que haviam escolhido construir uma vida juntas, com todos os desafios e alegrias que isso implicava. A festa que se seguiu foi pequena, mas alegre. Helena se revelou uma dançarina natural, circulando entre os convidados e contando a qualquer um que quisesse ouvir que agora era oficialmente uma Vasconcelos para sempre e sempre. Adelaide se aproximou de Cecília durante o jantar, quando ela estava observando Bernardo dançar com Helena ao som de uma música suave. Você sabe, disse a mulher mais velha, em 62 anos de vida vi muitos casamentos, alguns por amor, alguns por conveniência, alguns por obrigação. Mas raramente vi uma transformação como a que vocês 3 fizeram um no outro. Como assim? Bernardo descobriu como ser vulnerável sem perder sua força. Você descobriu como aceitar amor sem perder sua independência. E Helena ganhou algo que todo filho merece, pais que são verdadeiramente felizes juntos. Cecília sentiu os olhos marejarem. Adelaide, eu nunca agradeci adequadamente por você ter nos dado sua aprovação. Sei que não foi automático. Querida, Adelaide sorriu, você conquistou minha aprovação na primeira semana. A pergunta era se vocês duas iam conquistar meu filho, e conseguiram de uma forma que ele nem sabia que precisava. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados foram embora, e Helena finalmente caiu no sono no sofá da sala, exausta, mas feliz,
Cecília e Bernardo se encontraram na varanda do apartamento. Então, disse ele puxando-a para seus braços, como se sente sendo oficialmente uma Vasconcelos de verdade? Como se finalmente tivesse chegado em casa. Mesmo depois de tudo que passamos, o acordo, a mentira, os medos, especialmente por causa de tudo isso. Porque agora sei que escolhemos estar juntos, independente de qualquer pressão externa. Eles dançaram lentamente na varanda, sem música além do som da cidade lá embaixo, apenas dois corações que haviam aprendido a bater no mesmo ritmo. Cecília? Sim. Há uma coisa que ainda não te contei. Ela se afastou ligeiramente para olhá-lo, uma pontada de apreensão surgindo. O quê? Estou pensando em expandir a empresa para Minas Gerais. Abrir um escritório em Belo Horizonte. Talvez até uma filial menor em São João del Rei. Sério. Seria uma forma de manter nossas raízes, de dar oportunidades para pessoas da região e de garantir que Helena cresça conhecendo de onde vem. Cecília o beijou profundamente, maravilhada com como ele continuava a surpreendê-la. Isso significa que às vezes poderíamos visitar a cidade? Significa que poderíamos ter uma casa de campo lá. Para os fins de semana, quando quiséssemos paz e simplicidade. Na manhã seguinte, Cecília acordou cedo e encontrou uma cena que a fez parar na porta da sala. Bernardo dormindo no sofá com Helena aninhada contra seu peito, ainda vestindo o terno amarrotado da cerimônia. A boneca Mariazinha estava espremida entre os dois, e havia desenhos espalhados pela mesa de centro, onde Helena havia claramente convencido o pai a ajudá-la a fazer recordações da festa. Foi naquele momento que Cecília compreendeu completamente o que haviam construído. Não era apenas um casamento por conveniência que havia se transformado em amor. Era uma família que havia nascido da escolha consciente de 3 pessoas de se tornarem melhores juntas do que eram separadas. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de domingo, eles estavam tomando café da manhã na varanda quando Helena fez um anúncio que os pegou completamente de surpresa. Papai Bernardo, mamãe, eu quero um irmãozinho. Cecília quase engasgou com o café, e Bernardo parou de mastigar sua torrada. Um irmãozinho, repetiu Cecília. Ou irmãzinha, tanto faz. A Letícia da escola disse que quando os pais se amam muito, eles fazem bebês. E vocês se amam muito mesmo. Bernardo e Cecília se entreolharam por cima da cabeça de Helena, ambos tentando processar a ideia. É algo em que vamos pensar, disse Bernardo diplomaticamente. Promete que vão pensar de verdade? Prometemos, respondeu Cecília, percebendo que sua vida estava prestes a entrar em outro capítulo completamente novo. Naquela noite, depois que Helena dormiu, eles voltaram ao assunto. E então? Perguntou Bernardo. Você quer pensar de verdade? Cecília o olhou, vendo o homem que havia se tornado não apenas seu marido, mas seu verdadeiro companheiro de vida. Acho que sim, disse ela. Acho que Helena merece um irmão ou irmã para dividir todo esse amor que temos para dar. E você? O que merece? Eu mereço, disse ela, beijando-o suavemente. Continuar descobrindo o que mais a vida tem para nos oferecer. 1 ano e meio depois, numa maternidade de São Paulo, Helena segurava cuidadosamente sua irmãzinha recém-nascida, Júlia Vasconcelos, enquanto Bernardo fotografava o momento. E Cecília observava sua família completa com lágrimas de pura felicidade. Ela é perfeita, sussurrou Helena. E tem seus olhos, mamãe. E o nariz do papai, observou Bernardo. Ela é nossa, disse Cecília simplesmente, saboreando a palavra que havia aprendido a pronunciar sem medo. Do lado de fora, São Paulo pulsava com sua energia infinita, cheia de possibilidades e sonhos, esperando para se tornarem realidade. Mas ali naquele quarto, 3 pessoas que haviam começado como estranhos em um acordo comercial e uma menina que sonhava com uma família completa, haviam criado algo que nenhum contrato poderia ter previsto. Um amor genuíno, duradouro e transformador. Cecília olhou pela janela para a cidade que havia se tornado seu lar, depois para o homem que havia se tornado seu companheiro de vida e, finalmente, para as 2 meninas que eram seu coração caminhando pelo mundo. Ela pensou na garçonete assustada que havia aceitado uma proposta impossível em um café em São João del Rei
e mal conseguia reconhecer aquela mulher. Porque às vezes, as melhores coisas da vida começam nos lugares mais inesperados, com as propostas mais improváveis e crescem até se tornarem mais belas e sólidas do que qualquer pessoa ousaria sonhar. E às vezes, um contrato do coração pode se transformar no maior amor de uma vida inteira. Caros ouvintes, esperamos que a história de Cecília, Bernardo e Helena tenha tocado seus corações da mesma forma que tocou o nosso. Esta jornada de descoberta, perdão e amor verdadeiro, nos lembra que a felicidade muitas vezes surge dos lugares mais inesperados, quando abrimos nossos corações para as possibilidades que a vida oferece. Se esta narrativa os inspirou ou emocionou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar um curtir neste vídeo. Compartilhem nos comentários qual parte da história mais os marcou. Adoramos ouvir como nossas histórias ressoam com suas próprias experiências. Todos os dias trazemos novas narrativas que exploram a complexidade dos relacionamentos humanos e a força transformadora do amor verdadeiro. Não percam nossos próximos conteúdos, pois temos muitas outras jornadas emocionantes preparadas para vocês. Até a próxima história. E lembrem-se, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho.